Então, a imigração japonesa na Amazônia começa exatamente dentro desse intervalo aí, sabe? Bem, quando a imigração japonesa começou na Amazônia, quer dizer que a população da Amazônia era pouco mais de 2 milhões e meio de habitantes. Tá? A Amazônia era praticamente, não tinha gente, tá? Quer dizer que a escassez de mão de obra é uma grande limitação. Tá? E hoje nós temos aí praticamente uma população 10 vezes superior. Tá? E no estado aqui, onde foi concentrado esse foco, o estado do Pará e Amazonas, no estado do Pará, a população era inferior a 1 milhão de habitantes. Hoje nós temos aí 7 vezes mais. Tá? No Amazonas aqui não tinha 400 mil habitantes, tá? Hoje temos aí 8 vezes mais. Tá? E o Brasil também tinha uma população que não chegava a 40 milhões de habitantes. Aí, tá? Quer dizer, o que tem hoje no estado de São Paulo, a população brasileira naquela época era inferior ao que São Paulo tem hoje. Aí, tá? E uma população predominantemente rural, aí, quer dizer, praticamente 70% da população vivendo no campo. Aí, tá? Bem, o mundo também vivia aí um prenúncio dos tambores da guerra. Aí, tá? Quer dizer, que nós tínhamos aí uma ditadura militar, o militarismo aqui, o Hitler dominando a Alemanha, tá? O Stalin aí na União Soviética, o Benito Mussolini na Itália, né? Franco aqui na Espanha, Salazar em Portugal, né? E o Japão também não escapa desse militarismo também, né? E o Brasil também era governado por uma ditadura do Getúlio Vargas. Né? Então, todo esse acordo para a vinda dos japoneses foi feito durante o governo do Getúlio Vargas. Né? O Getúlio Vargas, depois que ele escreveu uns diários, o Getúlio Vargas era muito simpático aos japoneses. Né? Sempre tinha uma certa simpatia pelos japoneses, e isso iria refletir depois, com o término da Segunda Guerra Mundial. E o único empreendimento importante que tinha na Amazônia naquela época era o empreendimento do Henry Ford, aí, que também ele recebeu aí uma concessão de 1 milhão de hectares e tentou fazer um mega plantio de seringueiras aí, nessa região aqui próxima de Santarém aqui, tá? E aí, então, ele foi derrotado pelo aparecimento de um fungo, aquele fungo do Microcyclus ule, né? Atacou as seringueiras, e isso levou, então, ao fracasso do empreendimento. Em 1945, ele fez essa venda ao governo brasileiro. É interessante dizer que, 40 anos depois, um outro americano ia repetir essa mesma experiência do Henry Ford, que foi o Daniel Ludwig, né? Que em 67 implantou aquele grande projeto Jari, né? Para tentar fazer um mega plantio de celulose, de arroz, etc. Aí, tá? E que também foi vendido para o governo brasileiro na década de 80. Esse projeto Jari também tem uma relação aqui com os japoneses, porque foi feita uma fábrica de celulose, uma planta de energia elétrica, que foi rebocado aqui do Japão, dobrando o Cabo da Boa Esperança, até chegar no Jari. Tá? Bem, então, no caso do Brasil, entraram aqui no Brasil cerca de 250 mil imigrantes, aí, tá? Cerca de 188 mil antes da Segunda Guerra Mundial e 62 mil depois da guerra. No caso da Amazônia, vieram poucos japoneses aí, tá? Aproximadamente 3 mil antes da Segunda Guerra e depois 7 mil depois da Segunda Guerra. Né? Quer dizer, que no caso da Amazônia foi o contrário aí, esse veio mais gente depois da Segunda Guerra aí, muito mais atraído pelo lucro da pimenta aqui. Mas, no caso da Amazônia, antes da vinda dos japoneses, já tinha uma experiência com a imigração de italianos, franceses e espanhóis que o governo do estado do Pará tentou estabelecer colônias agrícolas com o objetivo de produção de alimentos. Porque com a expansão das seringueiras, criou-se uma grande dicotomia lá da falta de alimentos na Amazônia. Porque houve um deslocamento de mão de obra para os seringais e faltou pessoal para trabalhar no campo. E essas colônias aí dos italianos, franceses, alemães, espanhóis foram feitas exatamente para a produção de alimentos, aí, tá? Mas que não deram certos aí, tá? E então, esse contraste também com a imigração japonesa na Amazônia, também o objetivo era para a produção de alimentos aí, sabe? Bem, no caso da contribuição dos japoneses na agricultura amazônica, eu considero aí que houve uma grande mudança, né? Quer dizer que até antes da imigração japonesa, que baseava naqueles coleta de produtos da floresta, o japonês então inicia essa mudança de uma agricultura neolítica, que eu chamo aí baseada na derruba e queima, né? O pessoal derruba a floresta aí, tira a madeira, depois faz a agricultura aí aproveitando com o adubo das cinzas, isso, então planta aí arroz, planta milho, planta feijão e termina com a mandioca aí, tá? E isso dura uns 3 anos, aí o solo se esgota, então tem que partir para um novo local. Aí, tá? Então esse seria sempre o modelo.
E os japoneses aqui, vendo que solos são pobres aqui, eles então introduzem o que eu chamo de agricultura de vaso aqui. Então, o que eles fazem aí? Eles cavam um buraco aqui, quer dizer, colocam essa terra superficial aqui de cima aqui, depois mistura com adubo orgânico e com adubo químico. Então, aí que conseguiram fazer essa lavoura de pimenta do reino aí, tá? Estão fazendo essa agricultura de vaso aí, tá? E foram os primeiros também a utilizar tratores e fertilizantes químicos aqui. Porque antes tinha mais tratores puxando carga nos aeroportos do que na agricultura, aí na década de 50. Aí, tá? Então, não existia trator na agricultura lá. Então, esse foi o início. Hoje não é novidade falar em tratores na Amazônia aqui, sabe? Bem, então, nessa imigração aí, sempre é interessante destacar determinados personagens que foram importantes que tiveram a ideia de trazer esses imigrantes para a região aqui. No estado do Pará, destaca-se a figura aqui do Ashiro Fukuhara, né, que recebeu aqui uma concessão de 1 milhão de hectares aqui em Tomé-Açu. Então, ele teve a ideia de trazer os imigrantes. Então, em 1929, ele traz os primeiros imigrantes lá para Tomé-Açu. Então. E esses imigrantes aí, naturalmente, não tiveram sucesso, né? Tanto que Fukuhara aí volta desgostoso para o Japão em 1943, sem ver assim o sonho realizado aqui, né? Mas hoje tem uma estátua lá em Tomé-Açu aqui, tá? Bem, outra figura importante aí também foi o Sanji Muto, que era o dono da Kanebo, né, uma indústria têxtil japonesa, que fez o financiamento dessas atividades para a localização desses locais onde poderia ser implantada a colônia, né? Ele, infelizmente, aí foi assassinado, porque tinha aqui no Japão, na pré-guerra, aqui, o favor à guerra e contra a guerra, né? Então, ele era antibelicista e foi assassinado na sua casa. Aí, tá? Bem, outra figura também muito importante a destacar também foi o parlamentar Saburo Shiba, né? Principalmente no esforço depois da imigração, depois da guerra, né? Agora, a figura, assim, o sucesso dos imigrantes japoneses decorreu muito, assim, da sorte e da obra do acaso, né? Como foi já mencionado de manhã, né? Dizer que esse Makinosuke Usui, dizer que o navio, ao portar no porto de Singapura, ele teve a ideia de comprar 20 mudas de pimenta do reino, né? E depois, então, dizer que ele trouxe essas mudas e entregou aí para 2 colonos lá, japoneses, né? Isso aqui, estou atrapalhando isso aqui. Dois colonos aqui, Tomoji Kato e Enji Sato. Tomoji Kato, inclusive, vai ser o neto do palestrante que vai falar amanhã, tá, sobre sistemas agroflorestais de Tomé-Açu. Então, ele cuidou aí por cerca de quase 20 anos, porque trouxe essas mudas aqui em 1933, aqui, né? Mas o sucesso da pimenta do reino só iria acontecer na década de 50. Então, durante 17 anos, 20 anos, ficou tomando conta dessas mudas sem ter nenhuma expressão econômica aqui, tá? E dizer que a pimenta poderia não ter surgido também, né? E que se não tivesse cuidado, isso não teria surgido. E a pimenta tornou-se, então, uma grande atividade econômica do estado do Pará. Basta dizer que na década de 70, né? Década de 70, a pimenta do reino chega a representar mais de 35% do valor das exportações do estado do Pará. Tá? Hoje, essa participação está menos de 2%. Tá? Não que a pimenta tenha perdido o valor, né? Mas decorrente do crescimento do setor mineral, né? Setor mineral, da madeira, porque hoje o setor mineral responde por praticamente mais de 50% do valor das exportações da Amazônia. Hoje, na Amazônia, nós estamos vivendo muito mais um extrativismo mineral do que um extrativismo do que a agricultura. E é uma diferença muito grande, por exemplo, entre a juta e a pimenta do reino. A pimenta do reino foi estabelecida em áreas de terra firme aqui, não sujeitas a inundações. E a juta foi estabelecida nas áreas de várzea, né? Aquelas áreas de beira de rio que sofrem inundação todo ano. E os japoneses trouxeram a juta lá da Índia e a pimenta do reino também lá da Singapura, que ambas eram possessões britânicas. Aí. Então, aí o que os japoneses fizeram foi simplesmente uma vingança dos ingleses que levaram a juta para o Sudeste Asiático. Houve uma troca aí, tá, né? Numa época que era possível fazer esse processo de movimentação de recursos genéticos. Aí, tá, né? Mas nessa troca, naturalmente, o Brasil saiu perdendo, se a gente comparar a importância econômica da borracha com relação a essas duas culturas.